Olha aqui, ó. Acabamos de pedir o Waymo. Tem o aplicativo da Waymo. Pedi o carro agora. Ele está procurando o carro disponível. Enquanto a gente pediu o nosso aqui, já chegaram outros dois Waymos. Acho que tá chegando, inclusive, o nosso carro lá. E é uma experiência muito estranha, porque a gente cresceu assistindo o desenho do Batcar, vindo o Batman chamando, e o nosso carro tá chegando ali agora, sozinho, literalmente autônomo. O Waymo chegou aqui. Yes. Oh. Dá um lock no carro. Pode apertar. Só tô colocando meu cinto aí. Hello from Waymo. As we get going, just give us 1 minute. Olha só, a gente saiu da estação de trem aqui de São Francisco, pedimos um Waymo, demorou 6 minutos para chegar. Enquanto a gente esperava o nosso, chegaram mais 2. Tem um outro passando aqui. A quantidade de Waymos aqui em São Francisco é impressionante. A comparação, eu pedi um Uber, a corrida até o local em que a gente está indo, via Uber daria $17, pelo Waymo $24. Então uma diferença de... A reflexão interessante é o seguinte, a Waymo é a tecnologia desenvolvida pela Waymo, que é um spin-off do Google, que é uma espécie de ela hackeou o Jaguar, que é um carro elétrico da Jaguar, ela hackeou o Jaguar para ser um carro autônomo. Ou seja, não é que ela construiu do zero, ela pegou um carro normal e transformou em autônomo. Então, você pega o conceito normal de um automóvel e embarca a tecnologia de mobilidade autônoma nele. Existe uma outra empresa chamada Zoox, que é os carros autônomos da Amazon, que o conceito todo já foi construído zero o carro autônomo. Então é um carro construído para isso. Ele é, como se fala quando o carro ele vai para frente e para trás, as rodas da frente se mexem, todas as rodas se mexem, não tem frente e trás, ele vai para lá, ele vai para cá. Então é um carro que nasceu para ser autônomo desde o dia 1. Não tem motorista, é muito doido, mas quando acontece algum problema, eles entram com suporte. Então, parou pela polícia, chama um suporte que vai falar com você. Chamou, sei lá, caiu uma árvore na frente, aconteceu isso em Austin com a galera. Então, entrava o suporte. Ou entrou uma pessoa sentou no banco na frente, tinham 5 pessoas, o carro para, e aí ele avisa que não podem pessoas. Então tem um contato com o humano nesse ponto, quando acontece alguma coisa fora do esperado. Pra quem ainda não andou de carro autônomo, assista a série chamada Upload, do Amazon Prime. E no primeiro episódio, talvez ali traga um vislumbre de como que possa ser esse futuro aí, andando de carros autônomos. Informação legal que saiu é que em 2024, os Waymos em São Francisco tomaram mais de 500 multas. Então, ontem eu tava aqui em São Francisco e começou a chover e o Waymo aqui, ó, para-brisa ligado. E aí eu pensei, por que, né? Ele precisa ligar o para-brisa quando tá chovendo. Muito bom. Você consegue escolher a música aí no app? Deixa eu ver. No app da Waymo, a gente tá no meio da corrida, vai chegar em 26 minutos no nosso destino. A gente pode mudar a música. Podemos editar a corrida, mudar, adicionar um endereço novo. Se a gente quer descer aqui, a gente pode pull over, parar o carro aqui e descer. Ou quando acontecer algum tipo de problema, tem suporte. Então são as funcionalidades do app. E eu acho que uma coisa muito interessante, que é uma discussão que você tem em torno dos carros autônomos, é que a tendência é cada vez mais isso daqui tomar conta do carro, né? A partir do momento que você vai ter uma viagem de 30 minutos, 1 hora dentro de um carro, e você não vai precisar se preocupar nem dirigir, a tendência é que você ocupe esse tempo consumindo mídia, consumindo entretenimento, né? Central de games, central de música, vídeos, filmes, etc. Então os carros, em tese, podem cada vez mais se tornar esse local de consumo de mídia. Eu tava conversando numa sala de aula aqui, um ponto bem legal, que tinha os taxistas. Aí veio os Ubers, e os taxistas ficaram totalmente contra os Ubers. Aí vieram os carros autônomos, já tá tendo alguma movimentação dos Ubers contra os carros autônomos. Tem um caso aqui que botaram um cone na frente do carro autônomo, que aí ele não conseguia sair, porque ele não entendia que dava pra sair. Então,
já começam umas movimentações engraçadas desse novo mundo, assim. O Uber era a nova tecnologia, a disrupção de mercado. E o Waymo é o quê? O carro autônomo é o quê? Teve um caso que ficou muito conhecido aqui em São Francisco. Logo que começaram os primeiros carros a andarem, o Waymo ele foi fazer uma conversão à direita e era uma pista simples. E do outro lado estava vindo um ônibus. E a hora que ele foi fazer a conversão à direita, veio uma sacola plástica voando no supermercado. Ele não sabia, não entendeu o que era aquilo, ele achou que ele desviou dessa sacola, tomando a decisão de bater no ônibus. Então ele bateu no ônibus para a sacola poder voar livremente. Isso aconteceu faz uns 5 anos, foi um pouquinho antes da pandemia. Mas para ver, né, assim, o quanto o algoritmo ele vai sendo treinado para situações do dia a dia, né? Pô, agora possivelmente esse carro aqui já sabe o que é uma sacola voando. Tem uma... Eu testei, sem querer. Tava passando o Waymo e eu meio que ia atravessar. O Waymo parou. Ele parou, aí depois ele continuou. Então ele diminuiu a velocidade porque podia sair correndo. Então ele entendeu que poderia ter um deslocamento ali no meio da frente dele. Assim, eu tô desde 2015 aqui e eu acompanhei muito a evolução dessa tecnologia. Primeiro tinha o Toyota Prius. O Google começou pegando o Toyota Prius e hackeando ele. E aí a gente via muito o Toyota Prius com... Depois, o Google fez aquele bolinha, que era um modelo pequenininho, que não tinha direção, era só para 2 lugares. Tava cheio daqueles rodando, principalmente em Palo Alto, Mountain View, mais ao sul de São Francisco. A GM, com o carro autônomo dela, rodou muito aqui. Só que a GM foi caçada a licença dela, por quê? Porque faz uns 2 anos, ela se envolveu com um acidente aqui que foi o seguinte. O carro foi fazer tinha um carro parado, o carro autônomo da GM foi passar por esse carro que estava parado e tinha uma pessoa atravessando a rua na frente, atropelou essa pessoa, só que o problema atropelou e o carro parou, porque é uma situação atípica, e ele não... O carro autônomo é gigante, né? É muito pesado, ninguém conseguia tirar o carro parou e travou, não saía do lugar e a pessoa ficou embaixo do carro. E aí por conta disso perdeu a licença, então a GM não está mais operando aqui por conta desse evento. E aí isso é uma discussão que a gente fala muito aqui nas nossas imersões aqui da Starse, em relação a isso, que as leis para a mobilidade autônoma, elas são praticamente não existe tolerância, a tolerância é zero, não existe tolerância. Por exemplo, esse caso da GM, assim, cara, aconteceu isso, tolerância zero, perdeu o teu direito de operar aqui. Teve o caso da Uber também, a Uber tinha toda uma divisão de carros autônomos, e aí se envolveu num acidente no Texas, que matou, foi um acidente fatal. Praticamente todo o projeto teve que ser... da Uber foi descontinuado, porque perdeu a licença, mídia negativa, tolerância zero, descontinuou o projeto. Só quando tem outro Waymo, ele sinaliza diferente, ó. Tem 2 ali na frente, ó. Esse carrinho diferente é um Waymo também, ó, que são os 2 que estão lá. Será que eles são conectados de alguma forma? Pois é. Até o pisca, que é o sinal, ele consegue pegar. Vocês viram piscando aqui? É impressionante o quão bem dirige. Tem movimento todos os lados, cruzamento, carro que entra na frente, caminhão. Ele ter a noção de não interromper o cruzamento quando o sinal está aberto, mas tem um carro ali na frente. Você se sente relativamente seguro, assim, andando. Não, é incrível o campo de visão, ó. Ele sabe, as pessoas que estão caminhando aqui na rua, ele consegue pegar tudo. Assim, os carros, as pessoas caminhando, ó, tem um senhor ali na frente, as 2 que estão aqui do lado, ó, os 2 meninos, as pessoas que estão do outro lado dela. Ó, o patinete aqui também. Tudo. Porque a reflexão que se faz é o seguinte: existem 2 frentes de atuação na mobilidade autônoma. A primeira frente é da Waymo, Cruise também tinha, que é usar LiDAR, que é o que tem aqui em cima, que é uma espécie de radar que consegue ter um campo de visão absurdo. Só que o LiDAR, possivelmente o que há de mais barato nesse carro aqui é o carro. Porque a tecnologia do LiDAR e toda a tecnologia embarcada é muito cara para fazer isso acontecer. Então existe essa frente. Existe uma outra frente de estudos, que é a aposta do Musk
que é fazer a mobilidade autônoma acontecer por câmeras, com computer vision, que é muito mais barato, tanto é que todo mundo que compra um Tesla hoje já vem com as câmeras no carro, e ele acredita que só a visão computacional da câmera vai dar a segurança necessária para você ter um nível de mobilidade autônoma para o carro andar sozinho. Então não se tem uma discussão ainda de qual vai ser o modelo vencedor, mas são as duas teorias. A Waymo vai na linha do LiDAR, Musk está apostando tudo com as câmeras. Então são as duas formas de trabalhar a mobilidade autônoma hoje que existem. O Regis da Zux fala que o terror do carro autônomo é a bicicleta. É o ser mais imprevisível que pode existir. Olha, ele tá mudando de faixa de novo, ele quer agora para a esquerda. Tá nesse zigue-zague aqui. Um colega nosso que trabalha com carros autônomos na Zux, que é o carro autônomo da Amazon, fala que o carro autônomo já dirige melhor que o humano em 99% das vezes. E a gente tá vivendo isso aqui, né? Assim, tá aqui já há 25 minutos, né? E a gente já tá uns 5 minutos aqui sem filmar, já tá conversando sobre outras coisas, já virou normal. Aí o ponto é, quando a gente for pegar de novo, já é normal. Pega mais uma vez, quando vê, já entrou na vida das pessoas. Vira uma coisa da rotina, já o nosso cérebro e nosso hábito já entende que isso é o normal.